Se o século XX foi marcado pela expansão urbana, o século XXI será definido para a forma como as cidades resistem aos colapsos climáticos. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Arco Podcast. Hoje nós vamos falar de um tema super sensível e muito importante de debater, que é como planear cidades resilientes em tempos de mudanças climáticas. Hoje temos conosco a arquiteta e planeadora urbana, a Sheila Abdullah de Moraes, com experiência em planeamento territorial, mobilidade urbana sustentável e desenvolvimento inclusivo. Ela também atua na UN Habitat, onde coordena projetos voltados à resiliência climática. Ela é mestre em planeamento urbano e regional pela Universidade de Iowa, dos Estados Unidos da América. Seja bem-vinda, Sheila. Estamos muito felizes por tê-la aqui no nosso debate no Arco Podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui no podcast e estou muito animada para as questões. Boa, boa. Para começarmos, vamos começar com uma questão muito básica, que é fundamental para o início do nosso debate. Quando falamos de cidades resilientes, do que nós estamos a falar exatamente? Obrigada, Zaida. É uma boa questão. Normalmente, na minha área de trabalho, nós temos muitas questões em relação àquilo que realmente é resiliência. E quando falamos de resiliência, principalmente de áreas urbanas ou de cidades, nós estamos a falar da capacidade que estas cidades e comunidades têm de recompor-se depois de uma situação, de um evento extremo, por exemplo. A capacidade com que estas comunidades têm de voltar à sua vida normal depois de um evento, seja retomando as suas atividades sociais, mas também econômicas, dentro daquilo que for o mais normal possível. Ok, muito obrigada. E isso leva-me a fazer a segunda questão. Por que razão este tema tem sido relevante e urgente nas últimas décadas? Pois, então, acredito que não é novidade para ninguém que ao longo do tempo e com uma frequência muito pequena, tem-se notado que tem havido muito mais fenómenos naturais que de alguma forma têm um impacto negativo nas pessoas, nas comunidades, principalmente as mais vulneráveis. Quando falamos do caso de Moçambique, por exemplo, nós temos muitas cidades que estão localizadas na zona costeira. Isto coloca um grande número de populações em situação vulnerável naquilo que diz respeito aos eventos climáticos, principalmente quando falamos, por exemplo, de situações de cheias, inundações, ciclones. Então, por causa desta recorrência, que tem sido muito mais agravada, é importante nós começarmos a falar mais sobre isto, chamar a atenção não só de tomadores de decisão, mas também das comunidades, de como para que elas possam estar cada vez mais preparadas para conseguir estar resilientes a estas situações. Okay? E isso leva-me também a falar sobre a forma como as pessoas que são afetadas entendem o assunto. Eu acredito também abordar este tipo de tema, ou tem sido muito mais comum falar sobre ele, porque as pessoas começam também a ter uma reação acerca do que elas correm, não é? Então, há essa necessidade de se haver conversas que deem explicação e expliquem exatamente aquilo que as pessoas precisam saber, que olha, tens esse problema e temos essa solução. Então, vamos para a nossa próxima pergunta, que é: a resiliência urbana deve ser entendida como capacidade de retorno ao estado original ou como uma forma estrutural que o sistema urbano tem de se transformar? Pois, eu aí acho que dentro da experiência que tenho, não só na área de trabalho, mas até pessoal mesmo, eu acho que nós estamos num momento em que deve haver transformação. Nós não podemos nos limitar aonde estamos agora e tentar voltar para trás, porque já vimos que não funciona
Então é momento de nós pegarmos toda a tecnologia, todas as ferramentas que nós temos para poder nos transformar e conseguirmos alcançar uma situação em que temos esta capacidade como cidadãos de estar melhor preparados para responder a eventos climáticos, conforme disse que têm sido mais recorrentes. E dentro disto também acho que esta transformação não é só a nível do indivíduo, mas é uma transformação sistémica que tem que vir desde o sistema da nossa governação, a forma como os nossos instrumentos de planeamento são feitos, como eles realmente se refletem no território, como é que isto depois é transmitido para as comunidades, como é que estas comunidades e outros parceiros e outras entidades implementam determinadas intervenções, tudo isto tem de ser transformado e tem de ter uma linguagem muito mais simplificada para que nós consigamos alcançar um ponto em que conseguimos realmente ser uma comunidade mais resiliente. Pois. Então, fazemos afirmar que a transformação faz parte da resiliência, que a resiliência faz parte da transformação. São duas ações que andam juntas e perfeitas. Então, é isso que me vem ou me faz fazer a próxima pergunta. Nós ouvimos muito esse conceito de resiliência, sustentabilidade. Parece a mesma coisa, mas sem gerar dúvida quando se vai definir. Então, qual seria a diferença entre sustentabilidade e resiliência urbana? A sustentabilidade, realmente existe uma confusão às vezes em relação a estas duas, a estes dois termos. A sustentabilidade trata-se de uma boa gestão dos recursos a longo prazo. Quando falamos de recurso, estamos a falar de várias coisas, por exemplo, a água, a energia, a terra. Então, é nós conseguirmos fazer um bom uso destes recursos para que nós consigamos fazer um bom aproveitamento a longo prazo e de forma que ele possa realmente beneficiar as pessoas que devem fazer o uso destes recursos a longo prazo. Enquanto que a resiliência é a capacidade de nós voltarmos a uma vida normal. Neste caso, quando falamos mesmo de comunidades, por causa de uma quebra ligada a um desastre natural, é a capacidade que as pessoas têm de voltar à sua vida o mais normal possível, por exemplo, regresso ao trabalho, regresso à escola, regresso às suas habitações ou à habitação condigna. Então, dizendo que, neste caso, a sustentabilidade não pode existir sem que haja esta resiliência criada, basicamente. Então, falou agora sobre a sustentabilidade e a resiliência serem conceitos que andam juntos, porque para sermos sustentáveis precisamos ser resilientes. Exato. E nós sabemos que é o que as nossas cidades não são. É o que me leva a fazer a seguinte pergunta. Quais são as vulnerabilidades mais críticas do nosso contexto que acompanhamos atualmente, não é? Nas nossas cidades, nas nossas casas? O que tem acontecido? Exatamente. Em termos de vulnerabilidades, não dá para falar da vulnerabilidade falando de elementos separados. Eu acho que é um sistema que acaba levando a uma vulnerabilidade geral, neste caso, seja das áreas urbanas ou das comunidades. Por exemplo, no nosso contexto, nós estamos a falar aqui da resiliência climática, ou da resiliência urbana climática, neste caso. Então, chegamos, talvez começando de trás para frente. Estamos numa situação em que comunidades estão a viver em zonas propensas a inundações ou a cheias, e isto deve-se a vários fatores. Então, a vulnerabilidade começa
muito antes desta situação de vulnerabilidade, que é as pessoas já estarem numa situação crítica de necessidade de resposta de emergência. Então aí já estamos a falar, por exemplo, como é que estas pessoas foram lá parar? Talvez não tinham uma alternativa de um lugar mais seguro para viver, identificaram uma zona que já era sensível, que não era adequada para habitação, mas de alguma forma foram lá, construíram as suas casas e depararam-se com uma situação de calamidade. Então, aqui já estamos a falar de uma questão que é termos um sistema de gestão territorial que vai, de alguma forma, evitar que estas pessoas cheguem a estes locais inadequados. Então, temos o sistema de gestão e monitoria que, infelizmente, no nosso contexto, ainda tem um longo caminho para andar, mas antes disso também temos os nossos instrumentos territoriais. Falamos, por exemplo, dos planos de estrutura urbana, os planos de pormenor, dos nossos bairros. Será que estão realmente alinhados e desenhados e alinhados com todas as vulnerabilidades e riscos que existem nas nossas áreas? É algo que tem de se tomar em conta, pois os instrumentos vão direcionar as pessoas que vão estar a implementar estes planos, e se não estiverem em conformidade, claramente as pessoas vão acabar estando alocadas em sítios impróprios para viver. Falando dos instrumentos, temos, antes dos instrumentos, a capacidade técnica. Será que nós temos pessoas capacitadas para elaborar estes instrumentos de forma integrada e participativa? Talvez sim, talvez não. Então é também algo que acaba aumentando esta vulnerabilidade. Por isso é que eu chamo de um sistema muito vulnerável, que tem de se estudar muito mais. Tem melhorado, mas ainda há muito caminho pela frente. É interessante, porque quando eu falei das vulnerabilidades, eu estava a focar apenas nos acontecimentos tristes ou nos acontecimentos péssimos que têm ocorrido por aí. Nesse caso, penso em vulnerabilidade como cheias, como inundações, como aquecimento, não sei se conseguem entender. O que eu quero dizer é incrível como o problema não inicia onde nós conseguimos ver. Ou seja, o problema das inundações, de pessoas estarem a ser alocadas para um certo espaço sem querer ou porque foram influenciadas por esses colapsos climáticos, começa exatamente daqui de cima, de quem planeia a cidade, quem dita as regras ou quem escolhe as estratégias para planear a própria cidade. Se isso falha, o resultado são as próprias vulnerabilidades. Gostei muito da resposta. Eu nunca havia pensado nisso, na verdade. Eu só focava na vulnerabilidade. Sim, nós somos vulneráveis porque as nossas casas enchem de água quando chove, nossas ruas não têm mais. Se nós começamos a olhar como um sistema, começamos a ter respostas para as grandes perguntas que nós tínhamos. Mas por que isso acontece? Então, ok. Então, vamos à nossa seguinte pergunta. Nós estivemos a falar sobre as vulnerabilidades. A arquiteta Sheila falou que essas condições acabam obrigando as pessoas a serem alocadas, ou seja, as pessoas saem de um espaço para o outro, e isso é algo infeliz. Então, é o que me leva a fazer a seguinte pergunta. A informalidade, nesse caso o assentamento informal, ele é frequentemente, sim, visto como um problema, mas também podemos entender essa informalidade, desculpa, como um sistema de adaptação, como uma forma das pessoas quererem se adaptar. Sim, é possível olhar para a informalidade desta forma, sem dúvida, mas sem esquecer que é importante haver um acompanhamento. Mesmo por causa disso, a informalidade, conforme ela está a decorrer neste momento, acaba piorando ainda mais a situação de vulnerabilidade das comunidades, principalmente das mulheres, das crianças, das pessoas mais idosas. Então, quando eu digo que deve ser acompanhado, é
existe também uma responsabilidade do lado de quem tem um bocadinho mais de informação, de conseguir passar informação a estas comunidades e algum tipo de mecanismo mesmo delas conseguirem passar por esta adaptação, esta transformação, de forma, por exemplo, a conseguirem ter conhecimento de técnicas de construção resilientes, conhecimento também sobre o que são os desastres naturais, como combater estes desastres naturais no seu dia a dia, mas mais em termos mesmo de técnicas de construção e meios de vivência, práticas no nosso dia a dia que nós podemos ter mesmo dentro de casa, que vão evitar dentro de um bairro determinadas situações. E quando falo sobre isto, falo, por exemplo, da gestão dos resíduos sólidos. Muitas vezes esta questão é tratada muito de leve, mas a partir do momento que alguém deita o lixo no chão ou numa vala de drenagem e não tem conhecimento do impacto que deitar este lixo numa vala de drenagem pode causar, já gera um problema muito grande, porque a informação vai passando de pessoa para pessoa. Se uma pessoa não sabe, a outra também não sabe, de repente temos uma vala de drenagem completamente cheia de lixo. Quando temos uma chuva forte, como é que estas chuvas vão ser escoadas? Não tem como. Então, eu vejo claramente esta questão da informalidade como algo, um meio de adaptação, mas que deve ser acompanhado sempre. Que deve ser acompanhado. Sim. Certo. Ok. Isso vamos pensar num ponto, porque é onde começamos a entender exatamente o significado de resiliência. Porque se nós dissemos que resiliência é adaptar-se, é a capacidade de se adaptar a certas situações, a informalidade também é o meio que as pessoas usam para se adaptar. Só que aqui é uma diferença. Enquanto resiliência é algo positivo, a informalidade é uma adaptação negativa. Que, de forma certa, com acompanhamento certo, pode virar formal. Exatamente. Acompanhamento de conhecimento e conscientização, principalmente. Principalmente, eu acho que a conscientização chega a ser importante porque nós estamos a falar de pessoas que só querem sobreviver. Já temos muitos problemas ligados a acesso a recursos. Então, onde a pessoa consegue esconder a sua cabeça é onde ela quer ficar. Exato. E são vários problemas pelos quais elas têm passado. Refiro-me a isso porque recentemente eu tive a oportunidade de visitar um dos centros de acolhimento em Maguanina. E esse centro abriga pessoas há mais de 3 anos. São famílias, cerca de 20 pessoas no mesmo espaço. E a qualidade de vida. Essas pessoas estão num centro localizado em Maguanina e todos os dias elas vêm às suas casas submersas. Então, uma condição que deve ser estudada, que sim, temos conhecimento de que existe, mas não está a se arranjar solução. Exato. Então, esperamos que esse debate alcance todos. Ok, então, para continuar o nosso debate, eu vou fazer uma pergunta também, que é assim, como é que nós podemos integrar justiça espacial no planeamento resiliente? Nesse caso, porque sabemos sim que em muitos contextos, grupos mais vulneráveis, as pessoas, desculpa usar essa expressão, miseráveis, são mais expostas a esses riscos climáticos. Bom, a partir do momento que envolvemos as comunidades no processo de planeamento desde o início de qualquer tipo de iniciativa, já é um dos primeiros passos que é para nós garantirmos esta justiça espacial e social, neste caso,
Porque nós temos várias situações. Nós temos que garantir que as pessoas têm acesso a um território condigno. E muitas vezes vamos estar a tratar de acesso ao território condigno, talvez em áreas que existem pessoas que já têm conhecimento daquela área e que muitas vezes nós, os técnicos, nós, os profissionais, não temos tanto conhecimento. Então, quando falamos de identificação de riscos, identificação de prioridades, identificação de questões culturais de um determinado território, é muito importante nós envolvermos as comunidades desde o início, que é para conseguir-se chegar a soluções de forma participativa, de forma a evitar conflitos no futuro, que isto é bastante importante, e acho que é isso, acho que é mesmo esta inclusão que acaba conduzindo a uma justiça espacial dentro destes processos, sim, sim, sim. E maior resiliência também, porque com esta inclusão as pessoas ficam mais informadas. Com mais informação as pessoas têm mais ferramentas para conseguir responder a eventos climáticos ou a situações de emergência de forma geral. Então é muito importante também, mesmo por causa desta questão da informação. Sim, sim. E isso permite que essas mesmas pessoas saibam como intervir no espaço que lhes é dado. Exatamente. Já não vão fazer uma construção normal de piso, mesmo rebaixado, não sei se posso usar essa expressão. Elas começam a adaptar-se àquele espaço de uma forma correta, porque elas têm acompanhamento. Então, incluir a comunidade no processo de planeamento é crucial justamente para podermos ter menos riscos de amanhã as casas serem inundadas, serem estragadas pelos colapsos climáticos e por aí em diante. Então, a minha próxima pergunta é justamente relacionada já à ação de planear. Quais são os erros recorrentes que observa em projetos que estão ligados ou que se dizem ser resilientes? Acho que volta a estar ligada à questão da inclusão. Se não são processos inclusivos e participativos, acabam apresentando muitas lacunas. Normalmente nesta área tem a componente da inclusão comunitária, sim, é bastante importante, mas para além disso, a questão do engajamento com não são entidades, mas especialistas de várias áreas, instituições também, identificação de instituições específicas, setores diferentes, setor privado, academia, organizações de desenvolvimento. Quando muitas vezes, quando existe uma iniciativa que apresenta lacunas, é porque talvez ela não conseguiu alcançar as vozes necessárias que poderiam formar uma solução conjunta com as prioridades de todos que conhecem uma determinada área, por exemplo, vulnerável. Então, é importante, quanto mais estes processos puderem ser abertos, inclusivos, participativos, melhor nós podemos identificar todas as lacunas que devem ser preenchidas. E uma coisa muito importante que tenho verificado também ao longo destes processos, e que muitas vezes também acaba ficando um bocadinho, pronto, escondida, posso dizer, é a apropriação destas iniciativas pelo próprio governo. Se nós elaboramos iniciativas de forma isolada, para além destes atores todos da sociedade, se nós não conseguimos envolver o governo, ele também não vai se apropriar desta iniciativa, e a não apropriação destes planos, estratégias, por aqueles que têm o poder de tomar a decisão, depois acabam fazendo com que isto falhe, porque
vai ser mais uma iniciativa que vai para a gaveta. Por isso é que é importante encontrar mecanismos de engajá-los ativamente em todo o processo também, ouvir as suas dificuldades, incluir formas de sustentabilidade para o governo dentro destas iniciativas, acaba já sendo também um passo à frente para nós garantirmos o sucesso. E ainda nessa linha de pensamento sobre a apropriação, surgiu uma pergunta que é, em países em desenvolvimento como o nosso, nós sofremos mais com a falta de dados ou a falta de decisão? É difícil. Eu não acho que seja falta de decisão. Eu acho que a falta de dados é um ponto muito importante para nós conseguirmos tomar decisões. Neste momento, nós vivemos uma situação em que temos visto dados que são fornecidos, por exemplo, por instituições, mas dados diferentes. Então, sem dados fiáveis, às vezes não existem dados e às vezes existem dados, mas dados diferentes. Então, sem dados ou sem dados fiáveis, é difícil nós conseguirmos fazer uma projeção daquilo que são as necessidades reais e, desta forma, determinar prioridades. Por exemplo, se nós temos alguém que nos diz que uma determinada zona tem 1000 pessoas, 1000 habitantes, mas outra fonte diz-nos cá, não, afinal tem 3000 habitantes, nós não vamos saber se aquela zona precisa de uma escola ou de duas escolas, se precisa de um centro de saúde ou de uma maternidade ou de duas maternidades. Então, sem os dados fiáveis é impossível nós tomarmos decisões certas para garantir um desenvolvimento sustentável e resiliente. Então, os dados. Então, os dados tornam-se cruciais. Sim. Por acaso, agora que nós estamos a falar sobre dados e decisão, eu tenho percebido que quando nós tentamos acessar a qualquer informação relacionada ao nosso país, é sempre difícil ter dados fiáveis, porque começamos a ver ou são sites que não são não podem ser como é que se diz? Acedidos por qualquer um, ou são dados incompletos. Então, essa falta de dados começa a provocar suposições. Começamos a supor, é normal que sejam mais de X pessoas. E sim, concordo, a falta de dados começa já a contribuir para um planeamento falho, porque começamos a não ter dados reais sobre uma situação que, na verdade, é real. Então, gostei de saber. Gostei de saber. Então, é incrível como eu faço a pergunta pensar uma coisa e as respostas da arquiteta me fazem pensar uma coisa totalmente diferente. Porque na minha cabeça, a decisão dos superiores é que fazia toda a diferença. A forma como nós vemos eles como responsáveis para mudar o nosso próprio país faz com que nós pensemos que é só falta de decisão. Mas o que está por detrás da decisão são os dados. Como a arquiteta disse, se os dados não são verdadeiros e reais, não tem como prosseguir. Ok, tudo bem. Tem uma pergunta que eu quero fazer, mas eu não sei se ela encaixa. Mas ok, vamos a isso. Como se equilibram soluções de curto prazo e longo prazo no processo de planeamento? Sim, é uma questão interessante e eu acho que varia muito da situação para situação, mas pronto, estamos a falar do curto prazo e longo prazo, né? Curto prazo, pronto, nós temos que, dependendo da situação em que é necessário fazer esta indicação de ações diferentes, é importante nós, mais uma vez, sempre termos em atenção as prioridades indicadas por aqueles que conhecem os desafios. E dentro destes desafios, falando da resiliência urbana, neste caso, nós podemos colocar questões como a construção ou a reabilitação de drenagens, sistemas de drenagem, por exemplo, como algo que pode ser respondido a curto prazo.
Isto assumindo que vai ser algo que vai ser indicado como uma prioridade, né? E depois, e principalmente com a questão da localização. Vai ser impossível, por exemplo, nós dizermos que para aumentarmos a resiliência de uma determinada zona, vamos conseguir resolver o sistema de drenagem por completo, às vezes é impossível. Então, é a identificação das ações específicas e das áreas específicas onde estas ações devem ser realizadas num curto espaço de tempo, de forma a aliviar uma situação crítica. Depois, a longo prazo, nós já podemos ver extensões, por exemplo, deste mesmo sistema de drenagem, melhoria de outro tipo de infraestruturas. Para além do sistema de drenagem, nós podemos ter, por exemplo, a questão do abastecimento de água, vias de acesso. Vias de acesso também é algo que pode estar equilibrado entre ações de curto prazo, tendo em conta estas zonas críticas, e depois, a longo prazo, a expansão desta rede para garantir uma conectividade com outras áreas que vão melhorar as condições sociais e económicas da comunidade que vai ser beneficiada por estas ações. Então, eu acho que tem muito a ver com isto. Este equilíbrio deve ser sempre associado àquilo que é a identificação das prioridades específicas em zonas específicas, para que nós possamos depois fazer de forma focada, depois faseada ao longo de um determinado tempo. É o que nos leva depois a pensar nos princípios, porque planos de intervenções a curto prazo têm os seus princípios, a longo prazo têm os seus princípios. Então, eu poderia talvez perguntar que princípios podem orientar o planeamento resiliente nesse processo todo. Porque visto que são situações com o mesmo fim, porém de tempos totalmente diferentes, porque sim, há assuntos pontuais que devem ser tratados e há aqueles que podem levar mais tempo a planear. Enfim. Bom, eu acho que se calhar, acaba estando um bocadinho ligado com a questão da sustentabilidade, porque um dos princípios que temos de ter em mente quando fazemos qualquer tipo de iniciativa que vá beneficiar comunidades é manter, aliás, tentar devolver a estas comunidades a sua normalidade. Por exemplo, quando falamos de uma situação de calamidade numa determinada zona, temos crianças que vão deixar de ir à escola, temos mulheres que não vão ter acesso ao mercado ou mesmo ao trabalho, ao centro de saúde. Então, olhando para isto, nós temos que olhar como princípio nós garantirmos que estas necessidades básicas para as comunidades são atendidas logo de imediato. Aquilo que nós precisamos realmente para manter a nossa vida o mais normal possível. Nós não queremos que as crianças deixem de ir à escola. Então, um dos princípios vai ser, ok, como é que nós garantimos que temos as vias de acesso libertadas ou livres, neste caso, que é para garantirmos que as crianças conseguem se deslocar para a escola de forma segura. Se houve uma quebra, por exemplo, de iluminação devido a um determinado evento, significa que as mulheres já não vão conseguir circular à noite. As crianças que por algum motivo estejam a fazer crianças ou jovens que por algum motivo estejam a trabalhar no período noturno ou a estudar no período noturno, existe um grande risco de desistência. Então, as pessoas que também estão estão numa determinada zona que por algum motivo fica ilhado e já não tem acesso ao seu centro de trabalho. Estamos a quebrar um meio de subsistência
que é a sua deslocação ao meio de trabalho, ou então a sua machamba mesmo. Eu estou a falar de zonas urbanas, mas em muitos contextos urbanos também temos pessoas que estão em casa, mas vão à machamba todos os dias, que é para cuidar da sua horta. E com estas situações podem ver este seu meio de subsistência interrompido. Então, é nós garantirmos que conseguimos responder a estas situações críticas, tentando fazer com que as pessoas voltem à sua vida normal no melhor dos possíveis. Sim. Ou seja, adota-se estratégias para devolver a vida às pessoas que a perderam. Exatamente. E quais seriam os desafios, os principais desafios na implementação destas estratégias? Ou seja, já tenho um problema e pretendo resolver. É claro que para resolver existem implicações às vezes, e eu gostaria de saber, nesse ramo, no nosso ramo do planeamento urbano, qual é a dificuldade ou o maior desafio na implementação dessas estratégias? É uma boa questão e na área do planeamento urbano, quando nós falamos dos planos ou estratégias que são elaborados para orientar o desenvolvimento sustentável, os maiores desafios têm sido na parte do financiamento para a implementação destes planos. Existem vários outros desafios associados, como, por exemplo, a limitação da capacidade técnica, que eu pessoalmente acredito que é algo que tem vindo a melhorar, mas a questão do financiamento acaba sendo o cerne do problema. Isto porque, quando nós falamos de áreas, por exemplo, em áreas municipais, falamos de um bairro. Muitas vezes os municípios que teriam o mandato de resolver estes problemas ou financiar soluções que vão ajudar as comunidades a saírem de uma situação de calamidade, não existem os fundos, as receitas suficientes próprias a nível dos nossos municípios. Infelizmente ainda é uma realidade. Existe ainda uma necessidade, um exercício muito grande a ser feito pelos municípios de se reinventarem, que é para conseguirem aumentar as suas receitas próprias, para que tenham capacidades de... não falo só de responder a emergências, mas de conseguirem implementar os seus planos de forma gradual, porque é com a implementação destes planos que gradualmente nós vamos ter esta necessidade da emergência sempre presente, porque estes planos é que nos ajudam já na fase da preparação. Por isso é que sem a implementação destes planos nós vamos estar sempre em situação de emergência. Então, sim, a questão do financiamento eu acho que acaba sendo um dos principais. Ok, nós estamos a falar sobre o financiamento, não é? Estamos a falar sobre a falta de financiamento que tem influenciado nessa, como é que eu posso, como é que eu posso falar? Olha. Tem influenciado na forma como o município lida com os desastres naturais. Então, em cidades costeiras, por exemplo, no nosso próprio país, falo de Maputo e Beira, que tipo de leitura territorial seria necessária para integrar o risco climático no planeamento? Porque são as cidades que são mais atingidas. Como é que poderia se resolver a situação destas cidades? Eu acho que a leitura territorial não pode estar desassociada da questão infraestrutural. Em termos de leitura territorial, nós temos de conhecer, sim, por exemplo, em termos de topografia, hidrografia, onde é que estas pessoas estão a viver, como é que elas vão lá parar, muitas vezes é porque têm acesso, por exemplo, às zonas mais férteis, por isso é que muitas vezes acabam vivendo em zonas mais vulneráveis, em zonas que são mais propensas a inundações ou cheias.
Isto acho que acaba se virando muito para a parte territorial. É daí que nós vamos conseguir entender que zonas é que têm de ser interditas à habitação das comunidades, daí desenvolver planos que vão orientar as pessoas a viverem em zonas mais seguras. Mas para isso é necessário ser claramente acompanhado por um mecanismo de monitoria, porque senão as pessoas sempre vão voltar para aquelas áreas onde se sentem mais seguras. E quando falamos de segurança, não é segurança física apenas, é segurança econômica também, porque muitas vezes vão para estas zonas por causa da possibilidade de fazerem uma cultura. Ou terem o seu gado, mesmo por causa desta proximidade a zonas com rios, riachos, lagos, por aí em diante. Agora, a questão infraestrutural, eu acho que também já vem muito para esta parte da zona costeira, que está mais ligada talvez a esta questão dos ciclones. Aí nós temos que garantir que nós temos capacidade de ter construções resilientes e que mecanismos é que nós podemos encontrar para as comunidades conseguirem construir de forma resiliente, mas que elas possam financiar. Muitas vezes, quando falamos de resiliência ou da construção resiliente de infraestruturas, podemos assumir que é algo que vai estar fora das nossas capacidades financeiras. Existem alternativas, só que precisamos com que estas alternativas, estas técnicas alternativas de construção resiliente cheguem às comunidades para que, à medida que temos esta recorrência de ciclones, ventos fortes, tenhamos menos perdas e danos possíveis. Então, acho que as duas coisas acabam andando em conjunto e também acabam respondendo a situações diferentes. Ok. E vamos, como eu disse, estamos na reta final, só nos restam 5 minutos. Então, vou fazer mais 2 perguntas, que eu acho também muito importante. Qual é o papel da arquitetura e desenho para esse processo de planeamento resiliente? Pronto, a arquitetura é crucial para nós garantirmos. Nós, como arquitetos, temos uma base muito forte daquilo que são as técnicas de construção, tanto convencional como também acabamos tendo esta capacidade de encontrar meios alternativos para a construção resiliente, de certa forma, tendo em conta as bases que temos já na nossa bagagem académica. Então, temos um papel importante, sim, naquilo que diz respeito à nossa experiência técnica, mas reiterando que, como arquitetos, nesta área de planeamento, nunca podemos trabalhar sozinhos. Aliás, de planeamento e da construção resiliente. Existem várias outras especialidades que devem ser consideradas, que talvez em isolamento não teríamos como chegar a uma solução mais sustentável que realmente beneficie as pessoas que vão usar estas infraestruturas. Então, claramente não falo apenas de engenheiros, mas muitas vezes nestas questões de planeamento integrado, construção resiliente, temos também a parte da experiência da área social, e pronto, por aí em diante. Então é não trabalhar em isolamento. Temos um papel importante, mas sempre com a necessidade de influir outras experiências naquilo que nós fazemos. Estamos mesmo no fim e, para fechar, vou fazer a pergunta, nesse caso que é o nosso tema, de forma resumida, arquiteta. Como podemos planear cidades resilientes em tempos de mudanças climáticas? É uma boa pergunta. E como planear cidades em tempos de mudanças climáticas? Primeiro é não pararmos. Nós estamos numa situação de um crescimento populacional e uma urbanização rápida, tremenda. Então, não temos tempo para parar. Temos que pensar muito, sim, mas não parar. Temos muitos instrumentos
existentes, então é começarmos a colocar esses instrumentos em prática, apoiarmos a sua implementação naquilo que diz respeito como profissionais a encontrar mecanismos de apoiarmos a sua implementação, seja através de apoiar com encontrar financiamento para que possamos começar a implementar práticas mais sustentáveis e resilientes a nível local. Continuarmos a conscientizar as pessoas naquilo que diz respeito aos desastres climáticos, aumentar os mecanismos de gestão e monitoria naquilo que diz respeito aos instrumentos que já estão em implementação, para que mais e mais nós consigamos ter menos pessoas em situação vulnerável e menos perdas e danos em questões de desastres climáticos. Muito obrigada pela resposta. E chegamos no fim do nosso episódio do Noar Podcast. Quero agradecer, foi muito bom, foi incrível ter essa conversa com a arquiteta Sheila e esperamos vê-la mais vezes ou abordamos temas deste gênero. E vocês que estão aí em casa de assistir, espero que tenham entendido o que o tema traz de bom e de melhor e até o próximo episódio.